João Ferreira de Almeida Fiel. E é isso aí, vamos lá. Mateus 14. A morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse a seus servos: Este é João Batista, ressurgiu dos mortos, e por isso nele operam estes poderes miraculosos. Herodes havia mandado prender a João, e o fizera acorrentar e lançar no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou tanto a Herodes, que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Então ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe dessem. E mandou degolar a João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou à sua mãe. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem. Dai-lhe vós de comer. Então lhes disse: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhe: trazei-mos. Tendo dado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda por sobre o mar. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste?
Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para o outro lado, alcançaram a terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram mensageiros por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos e lhe rogavam que ao menos lhe pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos. Agora vamos ler a atualizada, Mateus 14, atualizada. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste?
E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genazaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Agora a gente vai comparar versículo com versículo e ver o que mudança ocorreu, já que é muito estranho a gente não ter acesso para comprar qualquer livraria evangélica ou não, acho que não são, mal tem Bíblia, acho que não são evangélicas, mal tem Bíblia. E as que são evangélicas não tem Bíblia antiga, não tem primeira edição, não tem segunda edição. Então, o que que acontece? E engraçado é que eles ficam revisando a segunda e a terceira edição cada ano, sabe? E usam o mesmo nome de segunda edição, terceira edição. Eu não sei se da segunda edição, mas não tem mais, você não acha mais. Então, eu acho isso muito estranho, porque isso aqui foi um trabalho sério feito por João Ferreira de Almeida. O trabalho dele não devia ser tocado, não devia ser revisado. Quem quisesse revisar tinha que pegar lá os manuscritos, tudo lá e fazer sua própria versão, não versão, sua própria tradução. O trabalho dele foi um trabalho tão sério, que usam o nome dele. Não fazem uma nova tradução, usam o nome dele, embora muitas tenham, sim, só que nunca não é direto para o Brasil ou para Portugal ou para a língua portuguesa. Vem da tradução da King James, vem da tradução dos Estados Unidos, de outros pessoas que traduziram na língua deles, e o brasileiro vai e traz essa tradução para o Brasil. Então, assim, a tradução mais fiel da Bíblia foi feita por João Ferreira de Almeida, um homem que trabalhou para isso, o maior ganhador de almas do Brasil, e tenho certeza de todo o país que fala a língua portuguesa, onde chegou a palavra traduzida dos originais. Vamos comparar versículo por versículo. Antes de você comprar uma Bíblia, pesquisa antes. Pesquisa a bancada que traduziu. Pesquisa da onde foi traduzida. Quanto mais antiga foi traduzido, quanto mais antigo foi traduzido, mais idôneo é o que você vai ler. Com certeza. E a gente vai ver isso agora lá na parte de Herodes. Fazem de tudo para a gente achar que o povo de antigamente, que o povo dessa época era burro, só que não eram, porque a gente vai ver mais à frente um eunuco lendo, o eunuco era escravo e ele sabia ler, lendo Isaías. E a gente lendo a Bíblia, a gente vê que o rei lá de Mardoqueu, a parte lá de Mardoqueu, as leis judaicas foram traduzidas em 3 idiomas para todo mundo saber que não era. Então, as pessoas sabiam ler. Foi traduzido e colado em 3 idiomas para libertar o povo de Israel, que ia ser condenado à morte. Então, assim, querem que a gente ache que o povo daquela época era ignorante, que as mulheres daquela época eram podadas, não tinham liberdade. Não é o que a gente lê na Bíblia, não é. Imagina se hoje a esposa do nosso presidente ou de qualquer presidente botasse a filha adolescente para dançar
uma dança sensual para o presidente, para o padrasto e para os amigos. Isso ia cair bem? Hoje, século XXI, não ia cair bem. Naquela época não tinha nada demais. Olha a liberdade que existia. Olha que liberdade que existia com o corpo, com tudo, com tabus. Querem que a gente acha que as mulheres daquela época tinham muitos tabus. E não é assim, não é assim. Pode ter tido, como tem em qualquer lugar, pessoas que controlam umas às outras. Mas havia uma liberdade muito grande da mulher, sim, e a gente vê isso nessa parte, a gente vê isso na parte lá de quando Lázaro morreu, que todos os homens da cidade foram no enterro, Maria saiu correndo, foi todo mundo atrás de Maria, a almarada toda. Então isso é liberdade, isso não é prisão. Querem que a gente olhe de uma forma errada para aquela época. Então, assim, foi uma época de muita liberdade. Como nós temos hoje, muita liberdade. Por isso que seguir a Cristo em liberdade é a melhor coisa que existe. Você ter liberdade para você escolher o mundo, mas você prefere Cristo. Vamos no comparar versículo com versículo agora. Por aquele tempo, ouviu Herodes, Mateus 14, versículo 1, antiga. Por aquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse a seus servos, a fama de Jesus, atualizada. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, idêntico. E disse aos seus servos: Este é João Batista, ressurgiu dos mortos, e por isso nele operam estes poderes miraculosos. E disse aos seus criados: Este é João Batista, e ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outra vez, a gente leu isso no capítulo anterior, Mateus 13, agora em Mateus 14, já de cara a mesma coisa, trocar milagres por maravilhas, entende? Herodes falou, foi João, é João, por isso que opera nele esses poderes miraculosos. Na antiga ele fala poderes miraculosos, na atualizada fala assim, este é João Batista, ressuscitou dos mortos, é por isso que estas maravilhas operam nele. Eu acho que muda a intenção, sim, porque na antiga fala, por isso nele operam estes poderes miraculosos, falando de Cristo. Herodes afirmando que nele se operava, que em Cristo, por isso nele operam estes milagres miraculosos. Herodes confirmando que em Cristo se operava aqueles poderes miraculosos. Na atualizada, diz assim, e por isso essas maravilhas operam nele. É como se as maravilhas, se não fosse ele o dono do milagre, mas as maravilhas que operavam nele. As maravilhas serem dono dele, no meu entender. Vamos lá. Deixa eu entender de novo. Vou ler aqui, vou comparar. O versículo 1 é idêntico. O versículo 2. E disse a seus servos, este é João Batista. Herodes fala para os seus servos, na antiga. Este é João Batista, ressurgiu dos mortos, e por isso nele operam estes poderes miraculosos. Ele já conhecia a fama de João, ele já sabia, ele estava
preocupado com isso, sim, e a condenação que João lançava sobre ele, se ele não se convertesse, se ele não largasse a mulher do irmão. E aqui ele fala: ressurgiu dos mortos, este é João Batista, ressurgiu dos mortos, e por isso nele operam estes poderes miraculosos. Nele, é uma coisa dele para poder. Ele opera, entende? Ele faz. Na atualizada, fala assim: e disse aos seus criados, trocou aqui servos por criados, dá para entender, de fácil entendimento. Este é João Batista, atualizada. Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Nós que conhecemos os milagres de Cristo e as maravilhas de Cristo, quando a gente identifica milagre por maravilha, a gente identifica que é milagre, que é maravilha, a gente identifica que é Cristo, porque a gente já o conhece. Quem não o conhece acha que maravilha é uma palavra comum, maravilhoso, são coisas boas, são coisas legais, são coisas ótimas. Mas milagre é milagre para a cabeça de quem não conhece Cristo, e para a cabeça de quem não conhece, maravilha é uma coisa muito comum. E a pessoa vai associar maravilhas ao comum que ela conhece, já que é uma palavra comum aqui no Brasil. E por isto, estas maravilhas operam nele. Então, nós que conhecemos a Cristo, entendemos isso aqui. Nós que já conhecemos, nós que já vivemos uma vida de milagre, a gente conhece isso aqui. O que está escrito aqui, esse teor, entende? Essa propriedade aqui. Mas essa troca, para quem não conhece a Cristo, de milagres por maravilhas, e as maravilhas operam nele, é como se a maravilha que fizesse as coisas por ele fosse só um canal, o que é o contrário, é ele que opera as maravilhas, ele não era um canal que as maravilhas operavam, é ele que opera as maravilhas, o poder é dele, porque toda a plenitude, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, vamos pro 3. Então, assim, já de cara, essa mudança. Poderes. Né? Olha que sério. Poderes miraculosos trocados por maravilhas, uma palavra muito comum aqui no Brasil, que a gente associa com coisas comuns, um dia legal, um dia bom, uma coisa muito boa que aconteceu. Não gostei não sei não dessa. Vamos lá, no 3. Herodes, a antiga. Herodes havia mandado prender a João e o fizera acorrentar e lançar no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Atualizada. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Foi trocado, mandado prender por prendido, o fizera acorrentar por amarrado e lançar no cárcere por colocado no cárcere.
O resto é tudo idêntico. Versículo 4, antiga. Pois João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Idêntico. Versículo 4, idêntico. Tá vendo a liberdade que tinha na época? A liberdade é igual a que tem hoje. Quando a gente segue a Cristo, a gente sai de uma liberdade do mundo que todos têm. É muito complicado a gente ver alguém servindo a Cristo e por mudança do núcleo social que ele se converteu, ele não se converteu a Cristo, ele se converteu àquele núcleo social. E quando ele sai daquele núcleo social, ele comete tudo de novo. Tudo que ele praticava quando ninguém tá vendo, ele continua praticando. Porque quem muda o caráter, quem muda realmente tudo é Cristo. O resto, gente, é liberdade desde que houve mundo. E esse Herodes, ele era o presidente da época, o governador da época, ele era o maioral da época e só quem tinha esses valores era João. Só João tinha esses valores. Pelo que a gente lê na Bíblia, ninguém mais tinha esses valores. Só João. Por isso a gente entende os valores. A sociedade na época era super livre. Tinha o rigor dos fariseus, da religião, que é o rigor da religião, de tudo, mas todo mundo tinha muita liberdade. Muita liberdade. A mulher tinha muita liberdade. E tá, vamos lá. Então, versículo 4 idêntico. 5. Queria matá-lo, mas temia o povo porque o tinha como profeta. Atualizada. E querendo matá-lo, temia o povo porque o tinha como profeta. Mais uma mudança de intenção. Qual é? Aqui é Herodes falando. Este é João Batista, né? Este é João Batista, por isso operam nele milagres, poderes miraculosos e tal. E queria matá-lo. Aqui é querendo matá-lo, mas é a mesma coisa, né? Não muda tanto, não toca no Senhor. Vamos dar continuidade, que tem coisas mais sérias aqui que mudaram. Vamos lá. O resto é idêntico. Vamos para o 6. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou tanto a Herodes. Vamos lá, no 6 da atualizada. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. A gente imagina se a enteada do presidente hoje dança para ele, uma dança sexual, e para os convidados do aniversário dele. Que escândalo seria isso? Talvez até um impeachment, né? Hoje em dia seria uma coisa muito grave. Não seria pouco grave. Se ele botasse a filha para dançar ou a enteada para dançar, seria grave. Então, olha a liberdade que a mulher tinha na época. Eu vou chegar lá na hora certa. Por que eu tô falando da liberdade da mulher? Por que eu tô falando da liberdade da mulher? Vou chegar mais à frente, talvez em Lucas e Marcos, eu vou falar o porquê dessa liberdade que eu tô enfatizando aqui. Sete. Então, o 6 é idêntico, o 7. E que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse.
No 7. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Mais um escândalo. Mais um escândalo. Imagina se o presidente promete para a guria que estivesse dançando. Isso em qualquer nação, eu acho, de hoje. Qualquer nação isso seria um escândalo. Então, assim, imagina isso. Se não seria um escândalo. Dele ainda pagar para isso, oferecer do que ela quisesse para isso. Então ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O 7 é idêntico, o 8 atualizada. E ela, instruída por sua mãe, na atualizada tá. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista, idêntico. Antiga. O rei se entristeceu, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe dessem. Atualizada. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. Então só trocou entristeceu por afligiu-se, o resto é idêntico. 10. Antiga. E mandou degolar a João no cárcere. Atualizada. E mandou degolar João no cárcere, idêntico. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Atualizada. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Só o comecinho que aqui tá a cabeça, na antiga, e na atualizada tá e a sua cabeça. O resto é idêntico. 12. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram anunciá-lo a Jesus. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Idêntico. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para outro lugar deserto à parte. Sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Idêntico. Idêntico. Saindo Jesus, viu uma grande multidão. E possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E Jesus, atualizado, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Idêntico. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Atualizada. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si.
A gente vê tá idêntico. A gente vê aqui algo da personalidade humana de Jesus, né? Porque muitos falam, Jesus chorou, Jesus teve fome, são particularidades humanas. Mas aqui a gente vê mais uma particularidade humana nele, muito humana, e que com a morte de João Batista, ele se isolou. Ele ouvindo aquilo, ele se retirou e foi para um lugar deserto. E o que aconteceu ali foi um mistério dele com o Pai. E quando Jesus saiu, tinha uma multidão, e possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então, assim, no capítulo 13, a gente viu algo totalmente diferente. As pessoas foram lá pelo espetáculo que tinham visto antes, porque Jesus tinha rodado as cidades com os discípulos, curando, expulsando o demônio. E ele falava em parábolas para que eles não se convertessem. E nessa, eu acho que a multidão veio numa hora muito boa, porque eu acho que ele estava tocado com a morte de João, se retirou dali. E quando veio, tinha lá uma multidão, sabe, esperando ele. E ele, movido de compaixão, curou os seus enfermos. Então, assim, a gente é muito assim, a gente vê um lado humano nisso, além do que ele chorou, do que ele teve fome. A gente vê, porque às vezes quando a gente está sensibilizado, a gente tem muito mais compaixão. É totalmente diferente. O capítulo 13 do que ele falou, ficou pregando em parábolas para que eles não se convertessem, não houve curas. E o 14, já que ele estava comovido, ele estava passando por um luto e curou os enfermos. E foi um tempo alongado que os seus discípulos falaram: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Então a gente vê aqui algo humano de Cristo, além do que a gente ouve as pessoas falando, às vezes, sempre quando eu ouço, Jesus era humano, ele chorou, ele teve fome. Então a gente vê mais uma característica humana, que é essa sensibilidade, quando e o abraço mesmo da multidão nele, estando ali para ele. Eu acho que fez muito bem a ele. E ele, movido de compaixão, curou seus enfermos. Então, o 15 é idêntico. 16. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem. Dai-lhe vós de comer. 16. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão. Dai-lhe vós de comer. A antiga de mais fácil entendimento do que a atualizada. A atualizada tá: não é mister que vão. Dai-lhe vós de comer. Na antiga tá: não é preciso que se retirem. Dai-lhe vós de comer. Eu entendo mais essa fala de Cristo na antiga do que na atualizada, mas também não deixo de entender na atualizada, só que é mais fácil entender na antiga. Versículo 17. Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, idêntico. Disse-lhe ele: trazei-mos. Ele, atualizada, e ele disse: trazemos aqui. 19. Tendo mandado que a multidão se assentassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os
aos discípulos e os discípulos à multidão. Atualizada. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e depois os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Deu os discípulos e os discípulos à multidão. Aqui a gente vê uma característica do próximo, ser o próximo. Do próximo é quem está próximo. A gente vê essa característica aqui. Às vezes a gente... Eu já ouvi assim, eu tenho uma amiga que fala isso, que quando ela era casada, ela tratava ótimos de fora. E o marido dela ficava por último. Então, assim, a gente vê aqui mais uma característica, que o próximo é quem está próximo. Então, assim, às vezes chega pessoas de fora da sua casa e você trata melhor do que os que estão dentro. Jesus primeiro deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Entende? Primeiro, tanto na antiga quanto na atualizada. Esse ato é o mesmo. Jesus deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Então, assim, eles foram servidos primeiro. Quem está próximo tem que ser servido primeiro, tem que ser tratado melhor. Você não vai tratar o outro ruim porque tratou melhor o que está próximo, mas não, tem gente que trata melhor quem está longe, os de fora, do que os de dentro. Isso é em núcleo social, isso é no trabalho, e isso é na própria família. Então, é um exemplo aqui de cuidar de quem está próximo, de cuidado ao próximo. Todos comeram e se saciaram, e levantaram os pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E comeram todos, atualizada, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Atualizada. E os que comeram foram 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Idêntico. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Atualizada. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. Idêntico. Despedida a multidão, ele subiu no monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada a tarde, estava ali só. Idêntico, só trocou o sozinho por só. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, idêntico. Na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Atualizada. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Andando por sobre o mar, andando por cima do mar, na atualizada, e antiga andando por sobre o mar, idêntico. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar,
Assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Atualizada. Jesus, porém, lhes falou. Não, peraí. Os discípulos, atualizada. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Idêntica. Jesus, porém, imediatamente disse-lhe: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Atualizada. Jesus, porém, lhes falou logo: Senhor, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Idêntico. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Atualizada. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Idêntico. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Atualizada. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Idêntico. Mas observando o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Atualizada. Mas sentindo um vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Idêntico. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo, atualizada, e logo Jesus estendeu a mão, segurou-o, peraí, e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Que Jesus fala idêntico. Só mudou segurou por tomou, resto é idêntico. Entretanto, ambos no barco, entrando ambos no barco, o vento cessou. Atualizada. E quando subiram no barco, para o barco, acalmou o vento. É diferente de cessar para acalmar? Eu acho diferente. Então, na antiga tá entrando ambos no barco, o vento cessou. O vento parou. Na atualizada tá. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Acalmar não é cessar. Então, atualizaram, acalmou o vento. E na antiga tá, o vento cessou. Na 34 de Mateus 14. 35. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram mensageiros por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos. Atualizada. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Mandaram mensageiros por todas aquelas terras, mandaram mensageiros por toda a região e trouxeram todos os que estavam enfermos. É idêntico. E lhe rogavam que ao menos lhe pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos. E rogavam-lhe ao que ao menos lhe pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Todos os que tocavam ficavam sãos. Então, idêntico.
Então, nós vimos a mudança nesse capítulo 14 de Mateus. O que me chamou a atenção, vou falar com toda a sinceridade do meu coração, que eu achei, posso ter achado errado, mas o que eu achei foi que, tanto nesse do barco, que o vento acalmou o vento, como de poderes miraculosos para maravilhas, que é uma palavra comum aqui no Brasil, para coisas comuns, eu achei que quiseram diminuir a importância do milagre. Não tô dizendo que foi intencional, mas quando a gente lê a tradução, a gente a palavra maravilhas, que é algo comum no dia a dia do brasileiro, o vento acalmou, um monte de coisa acalma, entende? A tempestade acalma de vez em quando, chove rápido, depois. Então assim, lendo, é como se já tivesse dado uma amenizada nos milagres de Cristo, nos feitos de Cristo, entende? Eu lendo o capítulo 14 da atualizada, é como se eu tivesse é como se tivesse amenizando os feitos de Cristo, não menosprezando, porque declara os feitos são declarados, mas amenizando os poderes. Estava em forte tempestade, o vento estava sobre o barco aqui. Eles estavam açoitados pelas ondas, o vento era contrário. Aí ele entra no barco, o vento para. Na atualizada tá que ele entra no barco. Declara a mesma coisa, que ele era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, era açoitado pelas ondas. Aí ele entra, o vento acalma, mas não para. Então, assim, e trocar poderes miraculosos por maravilhas. Então, quando eu leio como se desse uma amenizada nos feitos de Cristo, porque poderes miraculosos que ele fez, estava nele, ele fazia aqueles poderes miraculosos. E tanto o poder está nele, que agora aqui no finalzinho a gente lê e fala que todos que tocavam na orla da veste dele ficavam sãos. Todos que tocavam na orla dele ficavam sãos. Então o poder estava nele. Na atualizada, quando Herodes falando na atualizada, por isto estas maravilhas operam nele. É como se fosse as maravilhas para ele e não dele que opera as maravilhas. Eu entendendo, né? Eu entendendo. E esse foi o que me chamou a atenção nessa atualização toda. Foi logo de cara, o que eu li logo de cara no segundo versículo, e agora aqui no vento acalmou. Na antiga fala o vento cessou. Então a gente tem que ficar ligado, sim. Isso está sendo de grande importância, sim. Para mim, pessoalmente, eu não sabia, eu não entendi essa diferença toda. Eu não entenderia se eu não tivesse fazendo essa comparação. Então, eu vou tirar a foto, vou postar aqui. Estou colocando o vídeo inteiro no YouTube e no Telegram só a parte da comparação, mesmo assim cortada, porque senão o vídeo não vai.